E o Senhor Jesus contou aos seus discípulos uma parábola registrada no livro de Lucas 18, versículo 1, que dizia o seguinte: a importância de orar sempre e nunca desistir. Para nós isso é essencial, a importância de orar e nunca desistir, porque a maioria das coisas que acontecem na nossa vida são falhas. Nós falhamos uma vez, falhamos duas, falhamos três, falhamos 100, falhamos 1000, e no meio de tantas falhas, às vezes, nós obtemos êxito. E esses êxitos que nós conquistamos depois de inúmeras falhas é o que nos diferencia, é o que faz com que ficam separados os homens dos meninos, é o que separa aqueles que fazem dos que não fazem. E usando isso como exemplo, a gente pode pegar a história também, de um dos grandes fisiculturistas da nossa geração, chamado Jay Cutler. Jay Cutler, ele era um dos competidores do Mr. Olympia, que tinha ali como o primeiro lugar a ser batido o homem que a gente pode chamar ali de um fisiculturista perfeito, o mais perfeito que já pisou nessa terra, que era Ronnie Coleman. Inclusive a gente falou dele em um outro vídeo. E Ronnie Coleman era o homem a ser batido ali por Jay Cutler. Jay Cutler estava vindo muito forte nos seus treinos, na sua dedicação ao fisiculturismo, e não podia fazer nada menos do que isso, porque do outro lado da linha a ser batido estava o maior fisiculturista de todos os tempos. E Jay Cutler ali na dieta, nos treinos intensos, se esforçando ao máximo. Quando chegava no dia do Mr. Olympia, após eles pousarem, que eles eram ali os rivais mais qualificados na disputa, depois deles pousarem, eram dadas as notas, e na hora de ser anunciado, era sempre dito: e o segundo lugar é de Jay Cutler. E ele sabia que ele havia perdido, para Ronnie Coleman. E ele perdeu um ano, mas ele não parou de treinar. Perdeu o segundo ano e mesmo assim não desistiu de treinar. Perdeu um terceiro ano e não desistiu de treinar. No quarto ano ele estava lá novamente, não desistindo de treinar e de dar o seu melhor. Até que naquele ano específico, quando era o ano de 2004, quando foi anunciado quem era o vencedor daquele ano, e foi anunciado que o segundo lugar era de Ronnie Coleman, ou seja, Jay Cutler havia ganhado o primeiro lugar. Em todas as outras vezes, o Ronnie Coleman sempre caía de joelhos, levantando as mãos para cima, porque ele havia ganhado o primeiro lugar. Quando Jay ganhou, ele estava ali tão acostumado a ser derrotado tantas vezes que ele de automático já nem comemorou, ele foi cumprimentar o Ronnie. Eu não sei se isso pode ser interpretado como uma atitude de que ele nem esperava a vitória, ou uma atitude de humildade, de reconhecer aquele que havia ganho 8 vezes, que havia ganho tantas vezes, inclusive o derrotado tantas vezes. Se Jay houvesse desistido na primeira, ele não teria ganho o título de Mr. Olympia e muito menos carregaria a marca de ter derrotado o fisiculturista mais perfeito de todos os tempos. Por isso que nosso Jesus Cristo sempre falou a importância de orar sempre e nunca desistir. Na sua vida vão surgir obstáculos, com certeza. Se você desistir, você nunca vai saber qual é todo o seu potencial. Mas se você orar a Deus, pedir a Ele força e insistir sempre, dando o seu melhor, fazendo tudo o que você pode e esperando em Deus, com certeza você vai colher os frutos dessa espera. Pois o Senhor, Ele é o Deus que faz infinitamente mais por todos nós do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tome Jay Cutler como exemplo. Ore sempre, não desista nunca e colhe os frutos dessa sua batalha, dessa sua insistência. Deus abençoe, bom dia, boa tarde, boa noite e vai!